Bom dia, igreja. A paz do Senhor, amém? Amém. Queria convidar a igreja a abrir o Salmo 113. Salmo 113, para a gente colocar o nosso coração num estado de adoração ao Senhor. Para a gente colocar a nossa alma diante do Senhor aqui, diante do altar do Senhor. Vamos ler juntos. Salmo 113. Salmo 113, ele começa com um aleluia, ele termina com um aleluia. Então, leia comigo aqui, vamos ler todos os versículos. Diz assim, Salmo 113, a partir do versículo 1. Aleluia! Louvem os servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra? Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia! Aleluia, meu irmão. Será que você pode dizer um aleluia bem forte? Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, Ele dá um lar ao necessitado, Ele torna estéril mãe de filhos, Ele dá um lugar à mesa dos príncipes ao pobre e aquele que não tinha lugar. Esse é o nosso Deus, e Ele está exaltado num trono acima de todas as alturas, mas ainda assim Ele se importa o suficientemente para contemplar o que acontece aqui em Valinhos, dentro do meio do seu coração. Esse é o nosso Deus, e Ele merece, Ele é digno de ser exaltado e louvado, amém? Fique de pé, vamos fazer uma oração. Senhor, nós te exaltamos, nós te adoramos, Pai. Tu és o nosso Deus e em Ti nós confiamos. Tu és maravilhoso, Senhor, eterno Deus, e nós queremos te exaltar nessa manhã. Cremos, Pai, que o Senhor está no mais alto dos céus, mas ainda assim os Teus ouvidos estão inclinados para este lugar. Os Teus ouvidos estão inclinados, Senhor, para o nosso clamor, para a nossa oração. Os Teus olhos estão sondando o nosso coração e nós nos alegramos por isso, Senhor. Obrigado porque dos mais altos céus, assentado no Teu trono, o Senhor consegue estar aqui conosco também, Pai. E o Senhor consegue nos abraçar, o Senhor nos convida à Tua mesa, o Senhor é capaz, Senhor, de nos dar lugar, Pai, na Tua mesa, na Tua casa. Tu és o nosso lar, Tu és a nossa morada, em Ti nós confiamos, a Ti adoramos e te exaltamos o Teu santo nome. Se faz presente neste lugar, Espírito de Deus, se move entre nós, e como igreja nós possamos louvar a Ti, pois só Tu és digno, em nome de Jesus, amém, amém. Vamos exaltar o nome do Senhor, amém?
o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo. Tu és glorificado, Senhor. Ele é exaltado no céu. Nós estamos reunidos aqui para te adorar, Senhor, como teu povo. É o teu povo aqui presente, Todos uma só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. dizer é teu povo. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Ele é santo. Pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor. Aleluia, aleluia. Nosso Senhor é o verdadeiro Senhor. Não há outro Deus além do nosso Deus. E esse Deus poderoso, Ele é capaz de dar vida aos sepulcros. O Senhor nos ressuscitou quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Ele nos amou, Ele nos tocou e nos chamou de volta à vida. E é esse Deus que nós adoramos. É esse Deus que nós louvamos. O Deus que nos dá a vida. Aleluia. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumirão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada
Louvado seja Deus. Vamos ter neste momento uma oração intercessória. Você que deseja receber resposta de sua oração, venha até a frente, um passo de fé. Nós vamos apresentar a Deus nossos pedidos, nossos clamores. Tenha na certeza de que não há nada que o Senhor não possa fazer. Como lemos, Ele é que faz com que aquele que esteja lá no monturo, jogado na sarjeta, Ele faz sentar entre os príncipes. Ele faz de estéreis mães de filhos. Ele é capaz de fazer qualquer coisa. Se você confiar, se você crer, o Senhor está disposto, com disposição para fazer isso. Quero convidar os presbíteros que venham orar pelas pessoas aqui, estendendo suas mãos, clamando ao Senhor. Pai, nós confiamos em Ti. E nós te chamamos de Pai porque a gente sabe que o Senhor tem um carinho especial por nós, seus filhos. Nós não merecemos de verdade, Senhor, e reconhecemos isso desde já. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. É por isso que nós clamamos que o Senhor, com os olhos de Pai, olhe para cada um dos seus filhos aqui nesta manhã que vieram a este lugar, que saíram dos seus assentos na intenção de dizer: Senhor, eu estou aqui, eu quero ser ouvido por Ti. Como aquele cego Bartimeu que clamava, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Assim nós clamamos e suplicamos e queremos que o Senhor ouça a nossa voz, que o Senhor sare os enfermos, que o Senhor restaure os corações quebrantados, sofridos, aflitos. Tira toda a angústia do coração, traz paz. Que, ó Deus, enquanto louvamos, esta paz que excede todo entendimento encha o nosso coração. E a fé em nosso coração seja suficiente para que não duvidemos do Teu amor, da Tua boa vontade. Por isso, Pai, eu te peço, abençoa os Teus filhos. Ouve o clamor, responde segundo o Teu coração bondoso de Pai. Abraça-os nesta hora. Ó Deus, Tu sabes qual é a necessidade, o que está em seus corações, Pai. Abençoa suas famílias, abençoa, ó Deus, as pessoas que eles também estão representando aqui, colocando-as diante do Senhor. Que a Tua graça, que é melhor que a vida, seja dispensada a cada um de nós nesta manhã, de maneira que nós possamos louvar o Teu nome ao ver as bênçãos sendo derramadas sobre a Tua igreja. Eu clamo para que abençoes o Teu povo, para que responda às nossas orações, a fim de que a nossa alegria seja completa, a fim de que a nossa fé seja fortalecida, a nossa confiança no Senhor seja restaurada plenamente, e o Senhor, e somente o Senhor, seja exaltado, seja louvado, seja reconhecido. Quando nos reunimos em nossos lares, onde estivermos, haja sempre em nosso coração gratidão, alegria, haja exaltação, glorificação ao Teu santo nome. Eu clamo para que assim faças, porque Tu és Deus de graça, bondade e misericórdia. E eu te peço essas bênçãos, firmado nos méritos do Senhor Jesus Cristo, em nome de quem oramos nesta hora. Amém. Deus abençoe a todos. Divino Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta
cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido no arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Vamos dizer mais uma vez, maravilhado. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, Senhor. Tu és o Deus que era, que é e que há de vir. O Deus eterno, Deus maravilhoso. E junto com a criação nós queremos declarar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor.
Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Obrigado, Senhor. Abre nossos corações para a Tua palavra, Senhor. Abre os nossos corações para Te ouvir neste momento. Que possamos, com temor e tremor diante da Tua santidade, estar com os ouvidos atentos, com o coração aberto, para ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos compartilhar, nos ensinar nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Deus abençoe. Podem sentar-se. Irmãos, nós temos hoje o privilégio de ter aqui o Frido. Frido foi pastor um bom tempo aqui em São Paulo. Hoje ele está na Alemanha, na cidade de Leipzig. Isto. Ele vai dar mais detalhes aí do trabalho dele. E logo após falar do ministério dele lá em Leipzig, ele nos trará a mensagem do Senhor. Frido, fica à vontade. 11h30 eles vão embora. Se levantam, vão. Muito bom dia. É bom estar com vocês. E assim como o pastor já disse, fui pastor em São Paulo por 8 anos na Capela do Redentor. Já estive aqui outras vezes também. Claro que tem muitos rostos novos, né? E é bom que seja assim, né? Também fui pastor por 10 anos no Rio de Janeiro, 3 anos em Curitiba, ao todo 21 anos no Brasil. E junto com minha família, nós então nos transferimos para a Alemanha, onde nós trabalhamos lá basicamente com internacionais. Mas é um grande privilégio estar com vocês aqui essa manhã. É muito bom também louvar o Senhor junto com vocês e ter essa emoção junto, né, de poder estar junto a outros cristãos. E há muito tempo que eu não ouço uma saudação, né, em português, então a gente está assim ansioso também em ouvir uma saudação como hoje de manhã nós ouvimos aqui em português. Bom, o nome do projeto se chama Projeto Alemanha e nós especificamente estamos em Leipzig, né? Talvez muitos de vocês conheçam algo sobre a Alemanha, muitos de vocês talvez estiveram lá. Leipzig fica no leste da Alemanha. Vamos ver se vai passar isso aqui. Está ligado? Não consigo, eu acho que você vai ter que me ajudar. Ok. Antes da minha família, claro, eu tenho que apresentar minha família. Eu não sou sozinho no mundo, isso é bom também, né? Eu sou casado há 20 anos com a mesma esposa. Aliás, nós não somos mais iguais como quando a gente casou, né? E a gente muda, né? Mas Raquel, ela é de Toledo, do Paraná. Nós temos 2 filhos, Matias vai fazer 18 anos esse ano. E assim, ainda estou... Vocês que têm filhos adultos sabem esse processo, né? Que a gente sempre vê o filho como uma criança e de repente você olha e ele é um homem agora, né? Então, Matias tem 18 anos, ainda estou acostumando com esse processo. E Deus nos abençoou em 2018 com uma pequena filha, que veio meio assim de surpresa, Micaela, que esse ano também faz 5 anos. Então, estamos felizes pela família e nós, então, moramos em Leipzig, como eu disse antes, é o lado leste da Alemanha. Aqui, ok. E no estado da Saxônia. Quem aqui sabe alguma coisa sobre Leipzig? Temos uma pessoa que sabe alguma coisa sobre Leipzig. Leipzig é uma cidade bem interessante. Ela tem 600 mil habitantes. O censo de 2021 apontou 601 mil habitantes. É uma das cidades que mais cresce na Alemanha, por conta dos investimentos que foram feitos desde da unificação alemã. E ela é conhecida também como uma cidade universitária, uma cidade jovem, uma cidade de cultura, uma cidade também de muita arte. Bem interessante. Ao mesmo tempo que você vê essas questões todas que são positivas na Alemanha, nós temos um dado bastante ruim, que são justamente as questões espirituais. Estima-se que 85% da população de Leipzig seja ateu. Então, se você tem 600 mil habitantes, 85% são aproximadamente 500 mil pessoas. A taxa de crescimento de estrangeiros ou de pessoas refugiadas na Alemanha, em Leipzig, é uma das menores, talvez 9%, mas está crescendo com o evento da guerra. Agora, uma das questões que a gente vê também são que pessoas têm simpatia ao Evangelho, porque Leipzig foi muito importante em 1989, quando o regime
do antigo DDR caiu. Então, a igreja teve um papel fundamental na derrubada desse governo, né, desse regime naquela época. Então, você tem um grupo muito grande de pessoas que tem uma certa simpatia pelo Evangelho, apesar de serem ateus. Porém, os cristãos, eles têm pouca influência na sociedade. Cristãos não são levados muito a sério, né? Então, se você é cristão, por Leipzig, você não é levado muito a sério. É como acreditar num conto de fadas, mais ou menos. Apesar deles terem muito respeito também pelo Evangelho. Vamos em frente. A igreja em Leipzig, a Igreja Evangélica Livre em Leipzig, é uma igreja grande, tem 150 membros mais ou menos. Pode passar outra foto. Essa é a foto onde fica a igreja. É nesse prédio. É exatamente nesse prédio. Aqui embaixo está a igreja, aqui. Agora, uma coisa interessante, um dado bem interessante sobre esse prédio. Esse prédio pertencia ao governo da DDR, da antiga Alemanha Oriental. Aqui aconteciam as grandes festas, nesse ponto. Aqui em cima as pessoas moravam, geralmente eram do partido, moravam aqui até hoje, ainda existem, aqui são moradias. Aqui é um salão de festas gigante, esse continua lá. E a nossa igreja alugou esse espaço aqui embaixo. Interessante que o regime que se reunia nesse prédio fez todo o possível para purgar o cristianismo e o evangelho da cidade. Olha como Deus é interessante. O lugar que era usado para reunir e fazer as reuniões sobre as estratégias que seriam usadas para purgar o cristianismo da sociedade, hoje abriga uma igreja. E algumas pessoas que moram aqui em cima são daquela época e ficaram muito nervosas quando uma igreja entrou ali. E nós temos hoje, por exemplo, no grupo Alfa, no curso Alfa, que a gente fala um pouco mais depois, uma senhora que vem aqui de cima, que nunca fez parte de uma igreja, participando do curso Alfa. Então, Deus está fazendo coisas, claro, é coisas de passos bem pequenos, né? Mas Deus tem um senso de humor incrível, incrível. Nós costumamos olhar sempre as circunstâncias, né? A gente olha a circunstância e diz, é tudo tão difícil, né? E aí, quando você percebe o que Deus está fazendo, né, por trás das cortinas, né, a gente não tem noção, só conseguimos depois ficar maravilhados quando a gente vê o resultado. Vamos em frente. O nosso foco ministerial, como família, quando nós chegamos na Alemanha, foi o seguinte: eu percebi que na igreja, apesar de ser uma igreja de 150 membros, é considerada uma igreja grande na Alemanha, porque em Leipzig, com 600 mil habitantes, nós temos talvez 25 igrejas saudáveis, né? E dessas 25 igrejas, aliás, 25 igrejas saudáveis, 6 ou 7 são maiores, e uma delas é a FG Leipzig, a Evangélica Livre de Leipzig. O foco está em famílias, então tem muitas crianças, muitas famílias, também bastante focado no convívio. Mas nós percebemos que havia muitos internacionais na igreja, aproximadamente 50 pessoas que visitavam os nossos cultos todos os domingos. E esse público a gente não tinha muito foco neles. Então nós decidimos que iríamos, como família, focar sobre os internacionais. Então nós cantamos aqui antes a canção do Apocalipse, né? E eu não pude deixar de lembrar da igreja de Leipzig, porque nós temos quase todo mundo representado lá. Nós temos sírios, nós temos afegãos, nós temos egípcios, aliás, da África, de vários países, japoneses, franceses, inclusive alemães também temos na igreja. Mas assim, o mundo inteiro está representado lá. E é uma alegria quando eu consigo ouvir uma música como essa que nós cantamos hoje, porque eu tenho a impressão, quando estou na igreja, daquilo que nós vamos viver um dia na presença do Senhor. Quando todas as tribos, povos e raças, tudo quanto é tipo de sotaque vai estar diante do Senhor. E nós vamos poder louvar o Senhor juntos, né? Com todo o sotaque, com todo das etnias, com as cores, as belezas que Deus criou. Nós vamos estar diante do Senhor. E a gente tem um pouco desse gosto em Leipzig. Pode passar isso, por gentileza. Então, o foco primário está nos internacionais que vivem na cidade. E o que a gente faz com esses internacionais? Nós começamos um culto internacional. E é interessante que quando você está num país estrangeiro, a tendência é você buscar sempre um grupo de pessoas com quem você se identifica. E isso os árabes fazem com uma maestria. Então, o que eles criam? Guetos.
bairros exclusivos de árabes, e é o que nós não queremos, porque isso dificulta a integração. Então nós começamos um culto internacional para que as pessoas, os internacionais, possam entender e perceber a igreja como uma extensão da sua família. Um lugar onde eles possam vir, um lugar onde eles possam também ouvir o idioma deles, porque os cultos internacionais são traduzidos também para o idioma da maioria deles. E assim nós usamos a igreja como uma forma de também eles entenderem como uma extensão da família deles. O segundo foco está justamente em jovens. Nós queremos tornar Leipzig num centro de missões regionais. Como eu disse antes, 600 mil habitantes e temos apenas 25 igrejas saudáveis. É muito pouco. E nós queremos que Leipzig se torne um centro de missões regionais. Portanto, o nosso foco está também sobre a nova geração. Assim como alguns anos atrás, pessoas confiaram em mim, investiram na minha vida, eu quero fazer a mesma coisa, eu quero reproduzir a mesma coisa. Quero investir em nova geração, em novas pessoas. Portanto, nós temos um projeto também na Alemanha, apoiado pelo governo alemão, que se chama FSJ, que é o ano de social que o jovem alemão oferece para o governo, né? Ele não é obrigado a ir para o exército, então, mas ele precisa fazer o ano social. Existe a chance de brasileiros fazerem um ano social na Alemanha. Então, se você está terminando o seu ensino médio, tem interesse, está familiarizado com o idioma alemão, é possível você conseguir um ano em Leipzig ou em Nordrhein-Westfalen, que é perto de Köln, uma possibilidade são 2 igrejas já entraram em contato comigo que têm interesse de terem brasileiros lá. Então, existe essa possibilidade. Se você tem interesse, depois pode conversar comigo e nós podemos falar mais sobre. As áreas de atuação também envolvem curso alfa, que é o discipulado, bem básico, para pessoas que não sabem nada sobre o cristianismo, são 19 semanas. Hoje, neste momento, está acontecendo um batismo e uma mulher do curso alfa está sendo batizada nesse instante, em Leipzig. E eu só posso dizer aleluia. Né? São 4 pessoas, para nós, talvez no Brasil, 4 pessoas, as pessoas dizem, puxa, é tão pouco, mas para nós é motivo de celebração. 4 pessoas se batizando nesse dia. Por um lado, eu estou dividido, né? Eu gostaria de estar lá, de participar disso, mas Deus sabe, eu estou feliz também por estar aqui. Cultos internacionais, como eu já disse antes, mas também grupos familiares, estudos bíblicos nas casas. Os internacionais gostam muito de relacionamento, né? Gostam muito de conversar e passar tempo, um pouco diferente dos alemães, que precisam de mais tempo para conhecer as pessoas antes de convidarem alguém para casa. Os internacionais são bem diferentes, eles estão completamente abertos. Pode passar isso também? Por que a Alemanha? Vamos mais uma vez em frente. Eu já dei alguns dados sobre isso. Pode passar isso, por favor. A taxa de população migrante, como eu disse, é comparativamente pequena, porque são 9% que cresce. Porém, com o evento da guerra, esse dado está um pouco desatualizado. 6, 7 igrejas pequenas são as maiores, dentro de 25, e essas necessidades nos geram a oportunidade. A igreja de Leipzig, aquele prédio, está a 200 metros da Universidade de Leipzig, onde Angela Merkel estudou, várias celebridades estudaram lá, né? Pessoas famosas na Alemanha. Então, nós temos o mundo inteiro também estudando lá. Leipzig, a Universidade de Leipzig tem 38 mil alunos. Então, é uma universidade gigante. E com isso nós temos uma oportunidade, né? Uma necessidade na cidade, poucas igrejas, poucos cristãos, mas nós temos essa oportunidade que nós queremos utilizar. Por isso nós decidimos por Leipzig. Assim se parece o culto internacional. Colocamos bandeiras, eu compartilhei essa história no congresso. Quando você está no exterior e você vê algo que parece com as cores do teu país, o que você sente? Você se sente realizado, né? Você sente uma identificação. E é o que nós queremos também oferecer às pessoas que nos visitam. Então, nós sempre mudamos as bandeiras, nós temos várias bandeiras de vários países, nós sempre mudamos para que o público também possa se sentir em casa, né? Através das cores do país dele representado. Então, vocês que estão indo para a Turquia, a gente colocou a Turquia lá também, mas a gente não sabia de que vocês estavam indo para... Mas, excelente. Mas nós temos muitos turcos lá também, na igreja. Então, assim são os cultos internacionais. Nós temos aqui, nós vamos para a rua também. Aqui, esse de azul,
esse azul escuro, né? É o pastor da Igreja Evangélica Livre em Leipzig, se chama Jochen Riemer. É um grande amigo, conheço ele há muitos anos. Esse também é o motivo da gente ter ido para Leipzig, porque a gente já se conhecia, o estilo de trabalho, e com isso nós já trabalhamos bem juntos, né? Porque nós nos conhecemos bem. Esse do meio é um venezuelano. Temos muitos venezuelanos em Leipzig por conta dos refugiados. Assim, são centenas e centenas de venezuelanos. E nós temos uma grande comunidade na nossa igreja de venezuelanos. Eu tentei estudar espanhol por um ano, não falo nada. Mas nós temos Judy, que trabalhou 12 anos no México. Ela é uma americana e fala espanhol. Ela é uma grande bênção, nos ajuda. E o marido dela, Andrew, ele é indiano, também nos apoia com o trabalho internacional. Mas Abraham, esse venezuelano, se converteu na nossa igreja. E ao se converter, nós descobrimos que ele é um dos maiores evangelistas que eu já vi. Assim, eu já vi muito evangelho, mas como esse eu nunca vi. Ele não tem freio nenhum. Ele sabe. Às vezes as pessoas são grossas com ele, né? Ele chega na pessoa, ele já quer falar do evangelho, as pessoas enxotam ele dali, né? Vai embora, mas ele não se importa, ele vai para outro e assim. Eu morreria de vergonha de repente se eu falasse com alguém ou alguém. Eu não sei, mas eu também faço evangelismo de rua, mas esse homem é algo absurdo, é fora da curva, assim, sabe? Deus tem essas pessoas, né? E eu fico feliz por ele fazer parte do nosso trabalho. Ele com os seus 2 irmãos, eles são músicos, ele toca flauta transversal, trompete, o irmão dele, o outro toca mais alguma coisa, eles nos ajudam também com música. Então, quando eu vou para uma outra igreja, eu levo esse grupo. Eles fazem música e sempre é tão bonito, porque todo mundo gosta do ritmo latino, né? Então, eu não tenho ritmo nenhum, né? Então eu levo essas pessoas que têm um ritmo latino e funciona muito bem. A gente faz uma equipe boa, né? A gente tem que reconhecer as fraquezas. Mas a gente vai para a rua, coloca esses cartazes para que as pessoas percebam do que se trata, com vários idiomas diferentes. Então, quando a pessoa passa, ela sabe exatamente do que se trata. E elas vêm, podem ter uma conversa, um café, ou levam algum panfleto, ou um livro, ou alguma coisa. A gente sempre tem alguma coisa para presentear alguém. Da mesma forma como nós fazemos assim na rua, nós vamos nos parques também. Pode passar o próximo. Fazemos a mesma coisa, a gente monta uma tenda com comida, né? Assim, biscoitos, bolos, bebidas, e nós convidamos as pessoas que estão nos parques para virem, né, e passarem tempo conosco. A gente faz esportes, e é uma forma de conectar com pessoas. E tem surtido um bom efeito, as pessoas têm parado, têm perguntado do que é, e nós também panfletamos os convites para os cultos internacionais, pode passar isso também. Assim se parece o nosso curso Alfa. E eu tenho que dizer de novo, porque eu estou muito feliz com esse ano. Nós fazemos 2 cursos alfas por ano. Então, a cada semestre, tem um semestre do verão e o semestre do inverno, nós fazemos 2 cursos alfas, 19 semanas. E, geralmente, são poucas pessoas. 6 pessoas, 12 pessoas. Mas, esse semestre, foram 30. E eu falei assim, puxa, mas eu fiquei tão feliz. 30 pessoas, foi surpreendente. Tivemos que colocar 4 mesas, com 8 pessoas em cada mesa. Então, nós tivemos algumas pessoas com os facilitadores nas mesas também. Então, eu estou muito feliz. 30 pessoas participando do curso Alfa, e uma delas se batiza essa manhã, então estou muito feliz. Com o evento da guerra, nós recebemos muitos refugiados ucranianos. Só a Alemanha recebeu 900 mil ucranianos oficialmente, mas não oficial não sabemos. São 900 mil ucranianos. Nossa igreja, a prefeitura então pediu para as igrejas ajudarem, porque eles não tinham como absorver toda aquela quantia de refugiados. Então, 15 famílias da nossa igreja receberam famílias ucranianas em suas casas. Então, nós fizemos uma tarde de cultura ucraniana. Então, essas mulheres... Eu gosto de cores de culturas diferentes. Então, elas vieram vestidas com essa indumentária ucraniana, fizeram dança, declamavam poesias, etc. E nós convidamos todos os ucranianos que nós conhecíamos, os refugiados, eles vieram na nossa igreja e tivemos uma tarde com eles assim. Gosto dessa foto porque ela representa um pouco essa cultura ucraniana, essas cores ucranianas. Então, foi um dia muito bonito. Ninguém contava com o evento da guerra, mas quando a guerra começou, eu fui 8 vezes à Ucrânia levar ajuda humanitária.
desde carros para retirada de pessoas. Retiramos pessoas da Ucrânia, trouxemos para a Alemanha também, das áreas de guerra. Nós levamos carros para tirar pessoas de zonas de guerra, levamos mantimentos, levamos geradores de energia, levamos também roupa, porque cada fase da guerra era uma necessidade diferente. Na primeira fase da guerra, eles precisavam de carros para retirar pessoas de áreas de crise, de risco. Nós levamos os carros. Na segunda fase, precisavam de comida, porque as pessoas que estavam em trânsito não tinham o que comer. Então, nós levamos comida enlatada, que não precisava ser cozida, né? Poderia ser consumida na hora. Na terceira fase, foi quando o inverno começou. Não havia roupas de frio. Nós levamos... Eu não sei quantas toneladas de roupas de frio para a Ucrânia, porque eles não tinham roupas, nem dinheiro para comprar, e nem havia roupas disponíveis para se comprar caso você tivesse dinheiro. E depois veio a quarta fase, quando os russos começaram a explodir a estrutura do país, e o país começou a ficar sem energia elétrica. Nós levamos, então, geradores de energia elétrica. E assim, cada fase da guerra, nós tentamos atender uma necessidade específica. E é assim que eu encontrei a Ucrânia. Essa é uma das pontes que liga Bucha. Bucha está nessa região aqui, e do lado de cá, então, está outra cidade, e os russos queriam atravessar por essa ponte para chegar em Kiev, que está a mais ou menos 15 quilômetros de Bucha. E os soldados ucranianos, então, explodiram essa ponte, impossibilitando os russos de chegarem à capital, o que foi uma estratégia muito positiva, e os russos nunca conseguiram chegar ao objetivo deles. E debaixo dessa ponte ficaram, então, centenas de pessoas escondidas que fugiram dessas cidades em busca de proteção, ficaram aqui debaixo enquanto as bombas caíam aqui, né? Essa é a realidade dessa ponte que eu visitei um mês depois do início da guerra. A guerra começou em janeiro, 22 de janeiro, acredito que começou, e em março nós fomos com a primeira equipe para Ucrânia. Próxima foto vai mostrar um pouco por baixo, como é você entrar. Pode passar essa também. Aqui, então, eles ficavam abrigados, né? Debaixo dessa ponte aqui, eles ficaram abrigados, esperando o exército ucraniano chegar para retirá-los. Agora, o que realmente mexe com a gente são as próximas imagens que eu tive que fazer. Pode passar essa aqui. São as cruzes. Constantemente você vê cruzes assim, que mostram que pessoas ali morreram. E a gente, quando vê coisas assim, você não consegue mais ficar igual. É diferente de quando você assiste um vídeo, sei lá, alguma coisa assim, e você depois desliga e vai dormir. Essa é a realidade. A próxima foto mostra onde uma criança faleceu. E aqui você vê esse brinquedo. A minha filha tem um brinquedo igualzinho. E quando eu vi essa foto, assim, o que dói na gente dói no outro, né? O que dói no outro dói na gente também, né? Se a gente tem empatia pelo ser humano, né? E essa foto, assim, foi no meu coração, de fato. Porque eu tenho uma filha que tem um brinquedo assim. E aqui, uma criança morreu por causa de uma estúpida guerra. Próximas fotos, mais ou menos assim que a gente dirige lá. É um pequeno vídeo, bem curto. Acho que você precisa dar mais um clique para que ele possa rodar, por favor. Vamos ver se você conseguir dar mais um clique, acho que ele vai. Nós andamos em comboio sempre por estradas vicinais, porque os ucranianos eles confundiram os sinais do GPS. Nós erramos a segunda vez que nós fomos, erramos por 200 quilômetros, onde nós deveríamos ir, porque o GPS confunde você. E essa é uma estratégia da Ucrânia para confundir os russos que estão em solo ucraniano. Eles não conseguem se localizar por GPS, então eles precisam ir pelas autoestradas. E indo pela autoestrada, eles são alvo fácil para o exército ucraniano. Então, nós somos sempre orientados a não pegar as autoestradas, porque os russos estão lá, e quem vai pela autoestrada geralmente é um alvo fácil. Então, nós vamos sempre por estradas vicinais, andamos sempre com comboios, assim, pena que o vídeo não está rodando, mas, enfim, é uma forma de você também se proteger. Nós colocamos cruzes nos carros para que sejam reconhecidos de longe, que é carro de ajuda humanitária, mas nem sempre isso é respeitado. Nós vimos vários carros de ajuda humanitária explodidos no nosso trajeto em que nós andávamos. Nós fomos sempre orientados a não também andar devagar, a não ser em casos como esse, onde não tem como você andar rápido, mas sempre numa velocidade considerável, porque também você não pode passear num lugar assim, que você também corre riscos.
Outra coisa que nos disseram também é que se um de nós fosse atingido por alguma coisa, o que está atrás ou à frente que não foi atingido, não deveria parar, deveria ir embora, porque provavelmente aquele que foi atingido, nada ficou dele. Então essas são as realidades. E para minha esposa isso foi um pouco difícil, né? Das 8 vezes que eu fui para a Ucrânia, as 8 vezes assim a minha esposa sempre me apoiou assim totalmente. Ela é missionária, ela tem um coração missionário, ela entende isso. Mas também não tem sido fácil para ela. Então, a gente agradece as orações de vocês, agradece também porque Deus tem guardado. Rapidamente, só uma história. Na 6ª viagem que nós fizemos na Ucrânia, o chefe, o diretor da missão alemã, ele me perguntou se eu tinha seguro de vida. E eu não entendi por que ele me fez aquela pergunta. E o meu colega do lado disse, mas é um país que está em guerra, nenhuma seguradora cobre caso aconteça alguma coisa. Eu disse, ok, é verdade. Mas então você vai para casa, ele me disse, e conversa com tua esposa, o que você deve fazer, o que ela deve fazer, caso você não retorne, caso aconteça alguma coisa, uma coisa grave. E eu sou uma pessoa muito sensível, né? Assim, eu sou uma pessoa extremamente sensível, como um elefante, né? Cheguei em casa e disse, Raquel, nós precisamos conversar aqui, porque tem risco, talvez, precisamos ver o que você vai fazer caso eu não volte. Né? Bem assim, né? Com toda a sensibilidade, né? E ela disse, eu não quero falar sobre isso, esse não é um assunto que eu quero ter agora, nesse momento. Aí nós fizemos um acordo de que eu voltaria, e eu voltei. Né? Então, esse foi o acordo. Mas podemos passar esse, acho que o vídeo... agora rodou, olha só. Mas assim que a gente dirige, eu comprei agora uma dashcam, porque sempre eu ia filmando com vídeo, com celular, e é horrível você filmar e dirigir ao mesmo tempo. Então, essas são algumas coisas que você encontra no caminho. Você vê aqui essas casas todas destruídas, aqui os carros de guerra também todos destruídos. Essa é a região de Kramatorsk, que foi arrasada, uma cidade muito bonita, mas que hoje não existe quase nada em pé. Está toda destruída, assim, é algo absurdo. Então, constantemente você vê casas que já eram assim, casas mais humildes, mas elas estão assim, totalmente destruídas, onde você começa a se questionar, dizer assim, por quê? Por quê? Bom, mas essa é a realidade. Então, esse da frente aqui é um ucraniano, esses são os carros que nós levamos da Alemanha para a Ucrânia. Encontrei uma churrascaria brasileira na capital, em Kiev. Né? Uma churrascaria brasileira. O Brasil está em todo mundo, né? Mas essa foto seria muito interessante se não fosse o motivo por trás disso também. A próxima foto mostra que essa churrascaria, pode passar essa por gentileza, está dentro de um prédio que foi atingido por bombas russas. E esse foi o motivo que os alemães também enviaram os tanques à Ucrânia, porque até então os alemães estavam ainda receosos ou demorando para tomar a decisão, mas com esse evento, porque aqui funcionava um escritório do governo alemão, e as bombas caíram aqui e imediatamente, então, os alemães também enviaram os tanques, né, para essa região. Bom, essa é um pouco do relato sobre a Ucrânia, também pode passar esse, por gentileza. Essa é uma igreja do qual nós entregamos um motor de 30 kVs, uma igreja que fornece água para a população. Uma igreja que tinha 700 membros antes da guerra, depois que a guerra começou, caiu para 100 membros, a maioria fugiu. E 2 pastores ficaram para atender a população que ficou sem água. Eles tinham poços artesianos, americanos doaram todo um sistema de bombas, eles puxam água e conseguem fornecer 11 mil litros de água por dia para a população. 11 mil litros. E o pastor me disse que se os russos atingissem a rede elétrica, eles não conseguiriam mais fornecer água para a população, porque eles não teriam como bombear essa água. Então, nós compramos, pela Aliança Mission, compramos um motor de 30 kVs, suficiente para manter um hospital funcionando, e agora essa igreja pode fornecer água se os russos destruírem ou não a rede elétrica, o fornecimento elétrico. Então, essa é uma igreja que também se envolveu numa necessidade, percebeu a necessidade e se envolveu. Vamos passar a próxima. Esses são os cultos de 700 membros que eles tinham antes da guerra. Hoje eles têm 1.300 pessoas nos cultos. Eles precisam fazer 3 cultos no sábado, 3 cultos no domingo para atender a demanda, porque as pessoas agora buscam essa igreja. De 700 foram para 1.300. Deus faz coisas, né? Na necessidade, nós percebemos essas coisas que nós vivemos na Alemanha ou aqui no Brasil, talvez, essa militância, essas agendas todas, aqui não funciona nada. Nada. Nada.
Porque quando a necessidade bate, nós percebemos que o que vale mesmo são coisas fundamentais, não são ideologias, não são essas coisas. E elas acabam quando a necessidade chega. E assim são os cultos. Eu tive a oportunidade de pregar numa dessas manhãs. Foi um privilégio também poder dizer que o Brasil está com esses irmãos lá, orando e intercedendo também em favor deles. E quando nós cantamos a música, Deus pode fazer, né? Deus pode fazer. Deus pode, assim, num instante, acabar com essa guerra. Deus pode fazer. Assim como Deus, através da igreja dele, levou um grupo de pessoas em Leipzig a orar pelo queda do regime. Deus derrubou aquele regime em 89. Deus pode fazer. E é assim, 1.300 pessoas nos cultos de manhã, cheio de gente. E debaixo aqui nós não podemos nos reunir em cima, reunimos embaixo, porque o tempo todo alarmes aéreos soam. Então as pessoas precisam se reunir embaixo, num porão, né? 300 pessoas, não tem janelas, apenas um ar-condicionado que tem aqui em cima, para dar um pouquinho mais de... Era inverno, neve caindo lá para o lado de fora, mas quando você tem um espaço tão fechado, fica claustrofóbico assim. E aqui nós temos só um pequeno ar-condicionado para dar um pouquinho de uma sensação um pouco melhor, né? Bem nas minhas costas está ótimo. Mas é cheio de gente, cheio. Eles vêm todos os sábados e todos os domingos, 3 cultos por dia. Aqui está o motor, 30 kVs, esse é o pastor, ele que fazendo o sinal de positivo. Então, quando nós carregamos esse motor, pesa 700 quilos. Nós usamos aquela empilhadeira, colocou dentro do nosso carro, com uma empilhadeira. Ligamos para a Ucrânia e dizemos, estamos levando o motor, nós precisamos de uma empilhadeira para tirar esse motor de dentro do carro, é muito pesado. E ele disse, ok, está tudo certo. E na nossa viagem, nós ainda comentamos, o meu colega e eu, nós dissemos, eu não me surpreenderia que se chegássemos lá, não tem nenhuma empilhadeira. Mas é o que aconteceu. Chegamos lá, tinha 12 homens para tirar um motor de 700 quilos. E eles tiraram no braço, assim. Gente, impressionante. Mas eles fazem. Então, esse é o povo ucraniano. Próxima. Essas são, então, a equipe. Esse é o meu colega Arvid, com quem eu viajo. Aqui estou eu. E o resto são os nossos irmãos ucranianos. Nós sempre vamos em 2, geralmente 2 carros. Esses são os primeiros carros que nós levamos. Um está aqui atrás, esse aqui. Cada carro desse vale mais ou menos 19 a 20 mil euros. E para você ter uma ideia, se nós temos a variação de câmbio em relação ao euro e o real, nós temos 5 vezes menos poder de compra, né, aqui do Brasil. Na Ucrânia são 50 vezes. Um euro compra 52 dinheiros ucranianos. Então você consegue imaginar, um carro desse para o ucraniano é impossível comprar. Sem ajuda eles não conseguiriam. Então nós levamos 6 carros desses para a Ucrânia. Então é uma forma também da Europa e os outros países em volta abençoarem a igreja ucraniana. A igreja evangélica livre na Ucrânia é pequena, tem só 7 igrejas, visitamos 3 delas, mas é uma igreja bastante evangelística, pequena, é verdade, porém bastante atuante. E quando eu vejo exemplos assim, como esses homens, pode passar a próxima. Quando eu vejo exemplos assim como desses homens, eu imediatamente me lembrei de Atos capítulo 4, versículo 13. E esse texto tem assim, habitado a minha mente nessas últimas semanas, nesses últimos meses. Homens e mulheres que decidem correr o risco, porque entendem que tem uma missão, entendem que tem algo a fazer com o seu, ou doar, né, entregar o seu semelhante. Quando eu leio esse texto, nós precisamos olhar ele dentro do contexto. Capítulo 3 de Atos diz o seguinte, que Pedro e João, eles foram ao templo orar, como era costume. E Jesus tinha dito a eles para que fossem ao templo orar. Pedro e João chegam ao templo. Quando eles estão prestes a entrar no templo, havia um homem lá na Porta Formosa. Esse homem era paralítico, aleijado desde a sua nascença. Eles então estavam entrando no pórtico de Salomão. Esse homem pede dinheiro a Pedro. E Pedro diz, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho eu posso te dar. Então, em nome de Jesus, anda. E esse homem anda. Na sequência do texto, nos é dito que esse homem, ao perceber que ele poderia andar, ele começou a saltar e cantar e louvar a Deus. E entrou com Pedro e João no pórtico de Salomão, lá no pátio, e todas as pessoas viram aquela cena e disseram, mas não é aquele homem que era paralítico de nascença?
Veja ele. E Pedro aproveita a oportunidade e começa a pregar para aquelas pessoas. Não é de se admirar que a coragem de Pedro, então, fez com que aquela multidão de pessoas se convertesse. Uma multidão de pessoas se converte. Capítulo 4 começa. E quando você lê o início do capítulo 4, você percebe que os líderes religiosos ficaram muito chateados com todo aquele alvoroço. E eles então prendem os dois. Pedro e João são presos, açoitados e jogados na prisão, e proibidos de falar o nome de Cristo. O que Pedro faz? Ele aproveita aquela oportunidade para pregar o evangelho de novo. Ele já tinha pregado uma vez, agora ele prega de novo. E no capítulo 4, versículo 12, Pedro encerra a sua mensagem, o seu discurso da seguinte forma: debaixo do céu não existe nome pelo qual importa que sejamos salvos. E ele está dizendo, não posso parar de falar. E o que acontece na sequência é impressionante. Veja o que o texto diz. O texto diz, vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, aqui você não vê nenhum tipo de... Isso aqui não é um elogio, né? Eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Quando eu li esse texto, eu comecei a lembrar de pessoas que passaram na minha vida, pessoas nas quais eu via Jesus, pessoas nas quais eu tinha a impressão que carregavam em si o aroma dos céus, né? Pessoas que me inspiraram, pessoas que me orientaram na minha vida. Comecei a lembrar também de homens e mulheres na Ucrânia, as quais eu conheci. Homens e mulheres que decidiram ficar quando a maioria quis ir embora. Homens e mulheres que iam para regiões extremamente perigosas porque perceberam ou sabiam de que haviam pessoas lá que estavam em necessidade. Pessoas assim. Lembrem também que quando Pedro e João foram ao templo, eles foram orar, eles não foram fazer um milagre. Eles foram em obediência, porque Jesus disse, orem, né? E Pedro e João vão orar. Mas uma necessidade se apresenta. E Pedro responde. Pedro e João respondem essa necessidade. A opressão vem. Eles dessa opressão tiram forças. E eles respondem com outro discurso, uma outra pregação. E é dito que em crise, uma crise nunca faz uma pessoa, apenas revela o que ela já é. E nesse caso aqui que acabamos de ler, a crise não revelou a verdade, ou não foi a prisão, mas foi a crise toda que revelou sobre quem Pedro era, não sobre o que ele tinha em si, mas por o fato de ter estado com Cristo. E aí a minha pergunta é, e foi para mim, e eu quero deixá-la para vocês também, você já esteve com Jesus? O que as pessoas veem quando olham para você? O que as pessoas enxergam no teu comportamento? Na tua forma de agir? O que as pessoas enxergam? Nós podemos olhar nesse texto que os líderes religiosos, e precisamos lembrar que quando Pedro pregou para os líderes religiosos, eram os mesmos homens que tinham também tramado contra a morte de Jesus, eram os mesmos homens. E agora, Pedro e João, o Pedro covardão, né? Covarde, agora prega com uma ousadia assim. Eles perceberam que não era por causa daquilo que eles tinham, porque eram comuns e sem instrução, mas o fato de terem estado com Jesus fez a grande diferença. Ninguém tem um encontro com Cristo e sai igual. Ninguém. Eu quero concluir essa manhã com 3 coisas que com esse texto, quando eu refleti sobre esse texto, vieram à minha mente, eu gostaria de compartilhar com vocês 3 coisas. Que eu acredito ser o nosso desafio, acredito ser a nossa missão aqui também como cristãos, e eu acredito, estou convencido de que deve ser a nossa oração. Primeira coisa, que Cristo seja visto em nós. Que as pessoas, quando olhem para nós, possam ver Cristo em nós. Que possamos carregar o aroma do céu em nós. Todos nós queremos uma parte de Cristo em nós. Todos nós queremos isso. Então que isso seja uma realidade. Que Cristo habite em nós e que as pessoas vejam isso em nós. Segunda coisa,
que o Espírito Santo nos encha de graça e verdade. É isso que o Evangelho de João nos diz, quando nós olhamos para o Evangelho de João capítulo 1, que dizer que Cristo estava cheio de graça e verdade. É isso que o Espírito Santo vem trazer para a nossa vida também, graça e verdade. Que possamos ser inundados por essa graça que vem do Espírito Santo, com verdade, quando nós vivemos numa sociedade onde é muito mais fácil mentir do que se posicionar do lado da verdade. Que o Espírito Santo nos encha, preencha e nos transborde de graça e verdade. E essa é a minha oração para mim, esse é o meu desejo e oração por você. Que você transborde de graça e de verdade. Terceira coisa, que o mundo inteiro saiba, pela maneira como vivemos, pela maneira como agimos, pela maneira como falamos, pela maneira como nos comportamos, pela maneira como nós tratamos o nosso próximo, pela maneira como eu me envolvo na necessidade do outro, que nós estivemos com Cristo. Tive uma experiência, nós chegamos com um carro num vilarejo, pessoas muito pobres, nós trazíamos os mantimentos, você abre a tampa traseira, e você tem uma sacolinha, e a gente separa a comida lá dentro. Então, uma família com 2 crianças, marido e esposa, ganha uma sacola, o suficiente para uma semana de comida. Suficiente. E naquela fila, e as pessoas fazem então uma fila. Os carros chegam, a gente faz música, né? Às vezes nós falávamos alguma coisa, fazíamos uma pequena devocional, e éramos traduzidos, ou então os nossos colegas ucranianos faziam todo o processo. E naquela fila, algo me surpreendeu, porque geralmente eram pessoas mais de idade, que vinham, faziam uma fila para buscar sua sacolinha. Tinha uma menininha da idade da minha filha. E ela esperando a vez dela chegar, para pegar a comida. E quando ela chegou, ela ganhou não só a sacolinha, mas ganhou também um pão. E o pão ucraniano tem quase 1 quilo, assim, né, num saco, assim. Ela agarrou aquele pão, assim, como alguém ganha um grande presente. Eu tive vontade de sentar lá e chorar. Está tudo errado. Essa criança deveria estar na escola ou com seus coleguinhas e brincando. Mas ela se alegra com um pãozinho. E isso me motiva a ir. Isso me motiva. Eu disse, Deus faz alguma coisa. Deus pode fazer. Deus pode. Eu creio nisso. E por isso eu me envolvo, porque eu creio que Deus pode transformar sofrimento em júbilo, choro em riso. Mas ao mesmo tempo, o que eu vi foi a esperança daquela criança dizendo assim, um pão é tudo que eu preciso. Coisas que muitas vezes eu deixo de ter alegria nas pequenas coisas. Que Deus nos ajude a ter alegria nas pequenas coisas. A sermos boas testemunhas do Senhor por onde nós formos, exalando o bom perfume dos céus, que as pessoas, quando nos verem, possam enxergar de que nós estivemos com Cristo. Se você quiser saber mais, pode passar isso, por favor. Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho na Alemanha e também nesse trabalho de ajuda humanitária, entre em contato com a gente. Nós temos esse link aqui da Allianz Mission, onde fala um pouco sobre o nosso trabalho, sobre quem nós somos, alguns vídeos também dos trabalhos desenvolvidos. Você pode nos seguir também nas redes sociais. Eventualmente, eu não vou postar muitas coisas nas redes sociais, porque muitas coisas da Ucrânia eles pedem para que não sejam postados. A gente, às vezes, encontra com soldados e eles pedem, não coloca fotos, por favor. Eu tenho toneladas de fotos assim, mas eu não posso postar. Mas eu posso passar para alguém ou alguma coisa no privado, se alguém quiser ver algumas coisas, mas geralmente eu não posto nas redes sociais. Mas você pode nos seguir também nas redes sociais aqui, Instagram, Facebook. Nós temos também um canal no Telegram. O Telegram é bom porque todos os vídeos podem ser em boa qualidade baixados lá. Então, se você quiser, é Projeto Alemanha, você pode também nos procurar no Telegram e fazer parte desse grupo. E você também pode me ligar, pode me escrever e-mails. Eu estou totalmente aberto e feliz também em receber mensagens de vocês. Mas, acima de tudo, eu agradeço a vocês. Eu recebi, algumas semanas atrás, um pedido de um pequeno vídeo da igreja aqui. Nós enviamos o vídeo. Eu agradeço a cada um de vocês pelo interesse em missões, não só pelo ministério
desenvolvido na Alemanha, mas ministério missionário no mundo inteiro. E também por vocês investirem num casal, se preparando para ir para a Turquia. Deus quer fazer isso. Deus quer fazer. E nós louvamos ao Senhor quando nós, como igreja, podemos tomar parte disso. Portanto, orem pela gente, orem pelo casal que está indo para a Turquia, orem pelos missionários em campo. Nem sempre é tão fácil, nem sempre, às vezes a gente tem a ideia, é na Europa, é legal. Gente, a Europa não é esse Eldorado como a maioria das pessoas pinta. É difícil. E o serviço missionário é lento, é árduo, mas vale a pena. E eu agradeço mais uma vez, pastor Marcos, pela oportunidade, agradeço a paciência de vocês e peço mais uma vez que vocês orem pelo projeto, orem por nós, orem pela nossa família. Estou com saudade da minha família, mas amanhã eu vou para casa, depois de um mês longe, né? E 8 vezes na Ucrânia, eu fiz a conta de quantos dias eu passei longe da minha família. Eu estou com saudade deles, mas muito obrigado, é um privilégio estar com vocês e Deus os abençoe grandemente. Glória a Deus. Oi, Vilásio, vem cá. Você que vai, vem também, Noura, você que vai para o ministério, vou te dar o privilégio de orar por quem já está no ministério, tá bom? Então, estende a mão aí, abençoa o Frido. Vamos orar? Vamos orar, pessoal? Estenda sua mão para cá. Senhor, obrigado pela vida do Frido, Senhor. Obrigado porque o Senhor, através dele, da sua família, Pai, da igreja reunida em Leipzig, tem brilhado a tua luz na Alemanha, Senhor. Obrigado, Jesus. Continua, Senhor, através desse ministério da sua família, a arder e iluminar, Pai, essa chama de amor, Senhor, pelos povos, Senhor. Essa chama de amor por ver, Senhor, a tua glória brilhando, Senhor, na Alemanha, Jesus. Pedimos, Senhor, venha o teu reino na Alemanha, Pai. Venha o teu reino na Alemanha, Senhor. Salva os corações, Paizinho. Salva, Senhor, jovens, Senhor, alemães, mulheres, Senhor, homens, Senhor, crianças, idosos, Senhor. Oh, Pai, tenha misericórdia, Senhor. Alcança também, Senhor, os refugiados ucranianos. Alcança, Senhor, os sírios, os afegãos, os refugiados de outros países, Senhor. Alcança, Senhor, todos os povos que ali estão. Obrigado por esse trabalho dessa igreja. Obrigado pela fidelidade, pelo sim, Pai, que esses irmãos, que essa família, Senhor, deu, Senhor, para te servir, para te amar e para te seguir, Senhor, fazendo o que o Senhor fazia, Pai, que era curando, compartilhando a palavra, trazendo a mensagem, amando e servindo aos nossos irmãos. Obrigado, Senhor. Continua, Senhor, a guiar e a liderar esta família e esta igreja em Leipzig, Pai. Pedimos, Senhor, venha o teu reino neste lugar. Manda mais obreiros para esta seara também, Senhor, em nome de Jesus. Tu és, Pai, o dono da seara. Manda mais obreiros, manda mais trabalhadores, Paizinho, para que esta obra continue firme, seja revigorada, seja, Senhor, multiplicada, Senhor. Obrigado porque neste dia, Senhor, tem gente sendo batizada. Obrigado porque nesse dia tem gente entregando as suas vidas a Ti, Pai, entregando as suas vidas ao Cordeiro de Deus que morreu por nós. Te louvamos, te agradecemos. Abençoa a viagem do Frido, abençoa a sua família, a sua esposa, seus filhos, e que a tua luz possa continuar a brilhar na casa e no coração deles e através deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Frido. Um bom retorno para você lá. Deus te abençoe. Irmãos, nós vamos cantar uma canção e neste momento nós vamos levantar uma oferta para abençoar a vida do Frido, abençoar o ministério dele. Então, você que voluntariamente possa ofertar, a oportunidade será dada para que você então possa se investir, abençoar a vida do irmão Frido e sua família. Vamos cantar a última canção desta manhã, tá, irmãos? Amém. Nós vamos cantar sobre como o nosso Deus tem poder para salvar. O que Ele está fazendo na Alemanha, o que Ele está fazendo nas nações, o que Ele fez, o que Ele faz em nossas vidas. É o poder de salvação do Senhor atuando entre nós, atuando na sua igreja, atuando nos povos, e por isso nós somos gratos e vamos louvar ao Senhor.
nosso mundo vê brilhar a Tua luz, Senhor. Brilha a Tua glória, que possamos nos alegrar, Senhor, com as nações diante do Cordeiro de Deus. Aleluia. Amém, pode sentar-se, eu novamente. Nós, homens, né, os homens que nos reunimos na semana passada, nós combinamos então de fazer um evento de homens na próxima sexta-feira, dia 30. Eu sei que alguns estarão viajando, mas os que estiverem, seria muito interessante, seria realmente muito bom você estar conosco a partir das 19 horas. Então, se você pretende estar, na saída o Claudinei vai estar ali no hall de entrada ali para marcar o seu nome. Então, deixa o nome lá com o Claudinei, para que a gente possa saber quantos virão, a gente possa então aí providenciar carne e tudo mais, que vai ter um churrasquinho, para a gente estrear de verdade a churrasqueira. Alguém chama o Erlon, por favor, diga a ele que ele tem uns recados aí para dar. Irmãos, louvado seja Deus por tudo que nós temos visto, ouvido, né? Os irmãos estão percebendo, o prédio está quase terminando. Nós queremos usá-lo na EBF, o Erlon vai falar um pouco sobre a EBF, e ele vai convocar vocês aí para um mutirão também, né? Esse sábado nós estivemos aqui, vocês podem observar que os muros estão limpos, a gente passou água ali com uma máquina, limpamos os muros, para deixar preparado para sábado que vem, se Deus assim nos permitir, a gente possa fazer a pintura, deixando aí bem bonitinho. O Erlon vai dar mais detalhes aqui para vocês, ok? Bom dia, irmãos, graça e paz. Eu vim lavar ontem, fiquei com o pé descalço, né? E esqueci as orientações de pai e mãe, não toma friagem, aí estou assim hoje. E a gente estava conversando lá e eu gastei a voz. Mas foi muito bom, né? A gente conseguiu limpar todos os muros e a gente está esperando você para sábado que vem. Nós já compramos as tintas para pintar todos os muros laterais, temos rolo, temos pincéis, e a gente quer fazer um grande mutirão para começar a dar uma cara nova também nos muros. Então, desperte a veia artística que há dentro de você, né? Venha nos ajudar. Ontem a gente já comeu uma linguiçada, talvez no sábado que vem role uma frangada, tá? Mas o almoço está garantido, né, Jamília? Certo? Então a gente quer fazer isso nos próximos 2 sábados. Nós queremos cuidar dos muros e nós queremos cuidar lá atrás. Lá atrás nós vamos ter a IBF na quadra já. E nós vamos fazer uma parede verde lá no fundo, de grama, e nós precisamos muito da sua ajuda. Então, deixa reservado os próximos 2 sábados para a gente trabalhar juntos na obra. Amém? Essa semana, nossos pedreiros vão embora. Acabou. Você pode dar uma glória a Deus? Acabou. Só falta alguns detalhezinhos, mas com certeza para a IBF vai estar pronto. Um baita de uma ferramenta que a gente tem à disposição, né? E obrigado pela sua ajuda, obrigado pela sua generosidade, obrigado pela sua oração. E a gente conta agora com a oração para que esse prédio não seja um elefante branco, para que a gente possa botar muita criança ali, que sejam transformadas pela presença de Deus, e que aquilo que a gente tem sonhado e Deus tem colocado no nosso coração e já falou nitidamente, que de lá vão sair missionários, vão sair pastores, vão sair evangelistas, vão sair engenheiros, médicos que vão fazer a diferença nessa geração, assim como Davi fez diferença na geração deles. Então, a gente está empolgado com isso. Mutirão, já falei do mutirão, e eu vou falar da EBF, né? A gente vai ter, nos dias 13, 14 e 15, a nossa Escola Bíblica de Férias, com o pessoal do Tribos. E nós vamos falar para as nossas crianças, a partir de 4 anos até 11 anos, sobre influenciadores. Quem nós estamos seguindo? Quem as nossas crianças estão seguindo? Hoje, na era do TikTok, na era do Instagram, do Reels, a gente não tem ideia do que os nossos filhos estão consumindo. E nós queremos mostrar para eles quem é Jesus, o maior influenciador e aquele que faz a diferença nas nossas vidas. Por isso, eu quero incentivar você, pai e mãe. Agora, eu tenho que assumir publicamente e pedir desculpas, porque eu falei que eu ia mandar essa semana um convite pelo WhatsApp e esqueci. Então, amanhã vai um convite no seu WhatsApp
para que você possa divulgar para todo mundo desse evento que nós queremos fazer para nossas crianças. Ajude a divulgar, ajude a falar, para que a gente realmente possa influenciar essa geração. Hoje, na nossa EBD dos adolescentes, a gente encerrou um tema que normalmente a gente não fala, ou a gente acha que a gente não fala sobre isso, mas que a gente precisa falar sobre isso. Nós falamos sobre sexo, uma semana, um mês inteiro com os adolescentes. Irmãos, eles estão sendo bombardeados com cada coisa. E antigamente a gente achava que isso era um problema da adolescência, mas a gente está vendo que isso é um problema na infância. Crianças, pré-adolescentes têm tido acesso a informações que a gente não tem ideia. Por isso que a gente tem que investir muito nessa geração. Por isso que a gente tem que mostrar e ensinar, porque não somos nós que vamos fazer a escolha pelos nossos filhos. Eles vão ter que escolher aquilo que agrada ao Senhor. Por isso, a gente vai falar sobre os influenciadores. E eu preciso da sua ajuda para a gente realizar a EBF. Então, se você tem disponibilidade esses 3 dias para qualquer coisa, irmão, você talvez não precisa ficar pulando igual o pessoal do Tribos aqui faz. Mas se você quiser também, vai ser muito bom, né? Mas a gente precisa de ajuda com alimentação, precisamos de ajuda para organização, precisamos de ajuda para portaria. Apesar que meu pai está ali já, meu pai é o porteiro oficial já, não deixa nenhuma criança sair e entrar. Não, entrar pode, né? Não pode sair, né? É bom, deixa entrar. Mas a gente precisa de ajuda para tudo. Então, se você está de férias, ou se você não trabalha, ou se você vai ter um tempo livre nesses 3 dias, eu queria te convocar para sábado que vem, às 2 horas, a gente tem uma reuniãozinha para a gente explicar as necessidades da nossa escola bíblica dominical, escola bíblica de férias, para que você possa também servir ao Senhor e se alegrar junto conosco, tá bom? Todas essas informações vão para o WhatsApp. Se você não tem o nosso WhatsApp ainda, entra lá no site da igreja, pega certinho, entra na nossa comunidade, para que a gente possa ter esse relacionamento e nos mantermos informados durante a semana, ok? Que Deus abençoe a sua vida, uma ótima semana. Amém. Só finalizar. Irmão, já há 2 domingos vocês percebem que eu não estou me fazendo acompanhar de Iraci. Depois que eu voltei de Curitiba, a Iraci começou a ter uma crise mais acentuada de tosse. Então, bem forte mesmo. Aí nós a levamos ao médico, ela já passou por alguns médicos, né? Não tem nada no pulmão, graças a Deus, os exames não deram nada no pulmão, mas ela acabou desenvolvendo, então, uma sinusite. Então, ela tem sentido dores no corpo, na face, e por isso ela tem ficado em casa, está sendo medicada, né? Mas neste momento está em repouso, ok? Então, peço oração por ela e explicando, né, porque ela não está conosco nesses dias, amém? Feche os seus olhos. Senhor, é grato poder servir-te, viver para a tua glória, é grato saber que nós fazemos parte de algo muito maior e que envolve o trabalho do irmão Frido e sua família, envolve, ó Deus, aqueles irmãos ucranianos, envolve toda a ação social que tem sido feita, envolve essa atividade com os imigrantes lá em Leipzig, e envolve muito mais, Senhor, porque nós fazemos parte deste reino eterno, deste reino maravilhoso. Nós nos sentimos extremamente honrados por fazer parte dele. Por isso te agradecemos por tudo que ouvimos, pedimos que continues a abençoar-nos. Nessa semana sejamos imensamente abençoados por ti, com a tua presença, a tua bondade, a tua misericórdia nos acompanhando. E assim que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja conosco, com todo o povo do Senhor sobre a face da terra, agora e sempre. Amém. Deus abençoe.